11 horas e 30 minutos, como acontece toda quinta-feira, ela está aqui nos estúdios para trazer um assunto que interessa a você. Úlceras no pé diabético e micoses interdigitais. Prevenção, cuidado e diagnóstico precoce. Bom dia, Michela Filho. Bom dia, Padre Zé Luiz. Bom dia, Flávia. Bom dia, Pedro. E bom dia, ouvintes. Eu fiquei assustado aqui com esses números do SUS, hein? Somente em 2023, o Sistema Único de Saúde no Brasil registrou 6.982 membros inferiores amputados por causa de diabetes, uma média de mais de 28 amputações por dia. Sim, e esses dados, eles são de 2024. Então, nós nem temos do ano passado ainda. Pra gente, aliás, desse ano, né? Pra gente poder, já estou mudando um ano antes, É, pra gente poder computar. Então, você imagina, é um número alarmante realmente. nossa. E aí essa história das úlceras e micoses entre os dedos e como a prevenção pode salvar pés e vidas é o nosso assunto de hoje. Sim, é de suma importância, gente, que a gente fale sobre o. Hoje não se fala mais pé diabético, né? Fala a ferida no pé do paciente diabético, porque se fosse só o pé, estava fácil, era só tratar o pé. Mas na verdade é do paciente. E a gente precisa falar, discutir e sermos replicadores dessas informações também. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente conhece, melhor fica a nossa prevenção também. Porque nesse caso, vocês vão ver ao longo do podcast que é a prevenção de tudo, tanto do pé, né, da ferida no pé, como também das fissuras, né, daquelas micoses, que às vezes fica naquela coceirinha ali, né, aquele negocinho te lembrando ali, mas aquilo é uma porta de entrada terrível, principalmente para o diabético. Aí vem a questão da neuropatia, que é a perda de sensibilidade e o prejuízo na capacidade de cicatrização e defesa contra infecções. Sim, a neuropatia diabética, ela é muito comum, principalmente no paciente que é diabético, que não tem muito controle. Aquele que fica a glicose de 400, baixa para 70, vai para 200, e aí fica naquele, né, vai e vem ali da glicemia, e acaba alterando uma doença que se chama neuropatia diabética. O próprio diabetes, ele começa a alterar a ação dos nervos. Então, começa a doer sem razão. A pessoa fala assim: nossa, minha perna tá queimando, tá coçando, tá doendo. Coloca para cima, coloca para baixo e nada resolve. E nada resolve mesmo, porque é uma doença do sistema nervoso. Aqueles nervos que te fazem sentir quando um mosquitinho pousa aí no seu braço, que às vezes o diabético ele não consegue sentir por causa da falta de sensibilidade. Então, esses nervos eles se tornam doentes também. Então, o diabetes não é só açúcar alto no sangue, não. Engana-se quem pensa somente isso. E aí a porta de entrada para infecção grave, gangrena e, infelizmente, amputação. Sim, também. Isso tudo pode começar com apenas uma micose. Aquele, sabe, aquele paninho branco, aquela pele, assim, às vezes um pouquinho macerada, aquela coceirinha, que a senhora tá aí dentro do calçado, assim, coçando, fala assim, ah, eu acho que meu pé tá suado. A gente visualiza isso porque pode ser uma micose. E a bactéria, ela é oportunista. O que é oportunista? É igual um jogador de futebol esperando o goleiro dar uma vacilada ali para entrar com a bola no gol. É a mesma coisa a bactéria. Ela espera a gente dar uma vacilada. Então, o vacilo é o quê? Não olhar os pés. Entrou ali a bactéria, acabou, gente. Aí, nesse momento, começam ali aquela cascata de problemas, levando, infelizmente, a esse número alarmante aí, né, das amputações. E os sinais são muitos, vão desde mudança na cor da pele até a famosa unha encravada. Sim, são vários. Então, primeiro começa ali uma mudança na coloração da pele, a pele começa a ficar mais pálida, ou às vezes mais escurecida, porque está faltando, às vezes, sangue. Porque você imagina só, um sangue, ele é fluido, se você machucar, ele vai sangrar lá e vai sair. O sangue do diabético, vamos dizer vulgarmente falando, ele é mais grosso, para todo mundo entender. E aí, nesse momento, aquela pequena parte daquelas artérias e veias bem pequenas, elas vão ter dificuldade para poder o sangue passar ali dentro. Então, nos pés e nas mãos, geralmente fica com uma coloração mais arroxeado ou às vezes mais esbranquiçado. Além disso, começa a ter aquelas dores, muita gente chama de dor fantasma, né? Passam-se até alguns medicamentos para melhorar, né, esse tipo de dor no paciente. E também a falta de sensibilidade, um formigamento que às vezes não tem a razão. O paciente nem ficou muito tempo sentado, nem muito tempo em pé, e a pessoa já relata aquele formigamento do joelho para baixo.
Então, você já começa a sentir isso, aquela sensação de peso, às vezes, na perna, a dificuldade de, às vezes, subir um degrau, né, de levantar mesmo a perna, tá tropeçando à toa. Então, são sintomas aí, sinais que a senhora e o senhor têm que ficar atento. E aí entra os calos, as bolhas, rachaduras, feridas abertas. É bem importante a gente pensar nisso. Aquele calo que está aí no seu dedinho, sabe? Aquele calinho durinho ali, que de vez em quando você vai na manicure, ou a senhora mesma, ou o senhor mesmo, pega aquela lixa que a senhora lixa a unha e passa em cima daquele calo. Gente, o calo quer dizer que é uma hiperkeratose. A hiperkeratose, ela significa que tem algo apertando. Se tem algo apertando, não é para a senhora usar. Então, é uma hiperprodução ali de células para poder proteger. Então, uma calosidade. Aquelas fissuras também que ficam lá no calcanhar, que às vezes tem gente que adora passar aquela lixa, aquela lixa grandona, Eu né? lembro daquele tempo do caco de telha. É tipo isso, ainda tem esse caquinho de telha aí, que a pessoa tira daquela bolsa lá que tem 1 ano que ela não limpa, e aí passa naquele pé ali, dá aquele monte de queijinho ralado no chão, sabe? Às vezes tem cachorrinho, até o cachorrinho come. É realidade, né? É a realidade que a gente vê. E aí, aquilo ali, gente, você está aumentando a porta de entrada. E aumentando a porta de entrada, vai acontecer da mesma coisa das bactérias, que eu falei lá na micose interdigital. A bactéria vai entrar, é no pé. Às vezes você anda descalço, às vezes está em casa ou na rua, usando uma meia também, né? Que às vezes tem 3 dias que não Tô lava. doido. Mas, gente, estou falando a realidade. O famoso pé rachado também tem essas questões, né? Esse é o pé rachado. Sabe aquele que você encosta no pé assim e fala assim, nó, que pé cascudo? Então, se seu pé tiver cascudo, a gente tem que conversar um pouquinho mais. Meu Deus do céu. E para quem tem diabetes, pode não ser tão inofensivo, porque a pessoa perde a sensibilidade, né? Sim, ela perde, por causa da neuropatia também. Então, geralmente, do joelho para baixo ali, já começa a ter diminuição. A gente tem até um exame que a gente faz dentro do consultório, que é pelo monofilamento. É como se fosse, assim, pequenas agulhinhas, só que ela não é de agulha, não. Ele é um monofilamento, assim, de plástico, e tem as grossuras. Então, você, sem a pessoa olhar, eu vou colocando em pontos específicos no pé. Aí eu pergunto para a pessoa, você está sentindo aqui? Está sentindo aqui? De acordo com as respostas dela, eu vejo qual que é o grau de sensibilidade. E é assustador o número de pessoas que têm a falta de sensibilidade, justamente por causa da neuropatia diabética. E o que vem a ser essa micose interdigital? É a mesma coisa que freira? Sim, mesma coisa que frieira, né? Essa frieira, né, melhor a gente dizer assim, é aquela que fica entre os dedos, ocasionada ali por alguma umidade ou pelo de não secar muito aquela área ali do pé, ou de ficar um tempo muito calçado, de usar uma meia molhada, né? Foi trabalhar, choveu, molhou o pé. Sempre é bom você que é diabético, e quem não é também, né, ter esses cuidados. Leva uma meia extra, um calçado extra nessa época de chuva para não deixar o pé molhado muito tempo. Porque, gente, fungo gosta de ambiente escuro, ambiente úmido e ambiente quente. E o pé tá o que lá dentro do sapatinho? Dessa forma, né? Então, acaba que desenvolve um fungo e aquele fungo ali que já está presente no na nossa pele, ela vai entrar em contato ali com aquelas fissurinhas e vai começar a colonizar. E é importante a gente falar também, Padre Zé Luiz, que a frieira, ela não cura com, às vezes, 2, 3 dias ou 2 ou 3 semanas de tratamento, não. São geralmente 6 meses de tratamento para poder curar uma frieira ou uma micose de forma que ela não retorne. Porque a reincidência também é um risco da ferida abrir. E tem que tomar cuidado porque pode gerar infecção até nos ossos. Demais, é uma porta de entrada, gente. A pele é a nossa proteção geral. Pele e mucosas. A gente tem boca que protege, a gente tem olhos, tem as mucosas que vão proteger a entrada de bactérias, assim como a pele. Se a pele está aberta, qualquer um vai entrar. Então, se está entrando ali, aquela bactéria ela pode entrar no músculo, causando uma miosite, pode entrar também na corrente sanguínea, causando uma sepse, né, que é a infecção generalizada, ou ainda mais, na complicação de uma ferida, ela pode causar uma osteomielite, que é justamente a infecção lá dentro do osso. Então, não é assim só uma micose, não, é uma micose. Por que a gente tem medo mais da Covid, da meningite, do que da frieira, que também é muito oportunista, né? E aí, como é que funciona o trabalho preventivo, Michel? Essa prevenção, gente, ela tem que ser falada assim a todo momento. Porque é a prevenção que vai fazer a gente não ter mais aqueles números alarmantes ali que nós dissemos no, né, que o Padre Zé Luiz disse no início do podcast.
Então, a prevenção é sempre, tomou banho, a gente seca os pés, escolhe uma toalhinha diferente para você secar os pés pequenininha, porque às vezes a grande, ela, a toalha de banho, né, ela tá muito molhada, muito úmida, então a pequenininha dá para você secar entre os seus dedos. Se você for passar hidratante no pé, não passe entre os dedos, porque geralmente entre os dedos vai transpirar, né, vai suar, então aquele creme ali vai virar aquela forma de mais maceração ainda e umidade naquele pé. A gente tem que inspecionar o pé todos os dias, não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, é todo dia. E se o senhor e a senhora não conseguem fazer isso, escolhe alguém, escolhe um netinho. Eu tive um paciente que ele era diabético, ele é diabético, né? Teve uma ferida e que nós conseguimos cicatrizar e ele só tinha 17% de fluxo sanguíneo arterial na perna. Nós corrigimos o diabetes dele e cicatrizou a ferida, que já tinha 2 anos que estava aberta. E ali a netinha dele falava: Ah, eu tô olhando o pé do vovô todo dia. Ela acho que tinha 7, 8 anos, não sei. Então, assim, pede a netinha, pede o netinho, pede alguém para inspecionar o pé. Se tiver algum calo, uma vermelhidão, se tiver uma rachadura, uma abertura, ou às vezes algo que você não sabe identificar, mas que está diferente. Porque todo mundo sabe como é que é um pé. Então, se tem alguma coisa diferente ali, olha, observa aqui, né? Chama alguém, vai ou no podólogo, ou no enfermeiro, ou num profissional habilitado, especializado, para poder, assim, prevenir algo que poderia não ter causado aquela complicação lá na frente. Além disso, gente, cuidado com aqueles produtos que são vendidos, né? Eu vi ontem que um paciente meu falou assim que comprou um produto que ele viu na internet, na TV, não sei, por 2.000 vezes a mais do que o valor que é vendido. Eu achei isso um absurdo. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com a prevenção que tem a nossa fisiologia, o nosso corpo, e não investir valores, né, que a gente tem oportunistas, não é só a bactéria, não, né, Padre Zé Luiz? Pois é. E a alimentação também é importante. Demais da conta, principalmente, porque quem vai demandar todo o tratamento não é o enfermeiro, não é o podólogo, não é o médico, é o paciente, é a pessoa, que ela tem que entrar, né, no tratamento, é o que a gente fala, a adesão do tratamento. Então, ela vai se adaptar na alimentação, no uso dos medicamentos corretamente, no uso das tecnologias que a gente tem e também na atividade física. Não é porque você tem uma ferida ou você é diabético que não possa fazer atividade física, muito pelo contrário, tá? Principalmente. Então, a alimentação é aquilo que vai demandar para a gente a todo momento. Inclusive, só fazendo um ganchinho aqui, eu estava conversando com um paciente ontem, Padre Zé Luiz, e ele falou assim: Michele, eu não tenho fome. Mas eu expliquei para ele por que ele não tinha fome no diabetes. Aí ele falou assim: nossa, é mesmo? E aí, isso a gente precisa pontuar, às vezes, a dúvida que o nosso cliente tem, que o nosso paciente tem, e não no que a gente acha que as pessoas podem ter de dúvida, né? Calçados confortáveis é outra prevenção. Principalmente, né? Então, assim, claro que você pode calçar aquele sapato ali, aquele que você quer para ir num casamento, numa festa, uma confraternização, já que está no momento, né? Mas depois você tira e calça aquele seu chinelinho, aquele seu calçado ali bem confortável, porque quanto mais calosidade, mais rachadura e mais dor no pé você tiver, maior o risco de ter uma complicação, principalmente para o diabético, porque ele não sente dor. Na hora de cortar as unhas, cuidado com a forma arredondada. Gente, a forma arredondada, ela vai fazer com que aquela unha ali, ela cresça para as beiradinhas e encrave. Unha encravada no pé diabético é sinal e risco iminente de ferida também. Então, escolha uma podóloga ou escolha uma manicure que ela saiba, né, diferenciar ali, cortar a sua unha de forma a não ter essas complicações. E vamos contribuir para cair esse índice diário de 28 amputações, não é É isso? muita coisa, 28 amputações por dia aqui no Brasil, gente. É demais. Isso que são computadas. Fora aqueles hospitais pequenos, aquilo que não entrou ainda nessa estatística. Então, a gente tem que pensar muito em relação ali, sempre, à prevenção. Mesmo que já tenha uma ferida e mesmo que já tenha uma indicação de amputação, procure a segunda opinião, sempre. Porque cuidar dos pés é cuidar da vida. Sempre, gente. Cuidar dos pés é cuidar da vida, cuidar do diabetes também. E para você que, né, está ouvindo o nosso programa também, a gente tem os óleos da doTERRA, né, que é um óleo essencial, assim, especialíssimo. E a gente desenvolveu também, dentro do nosso consultório, um blend, que é um blend associado para fazer a prevenção e também vamos dizer assim, a cura daquela micose e também a cura daquela rachadura.
Então, não é somente creme desses creme que tem cheirinho, não é o cheiro que vai tratar, é justamente a solução e o remédio que você vai estar passando. Então, se você quiser saber mais sobre esse blend, é só entrar em contato, né, com o número lá da clínica, que é o 319-9265-4363. Vou repetir, 319-9265-4363. Eu vou te explicar como que esse blend funciona. Pode passar até no rosto para acne, pode passar no pé do diabético e pode passar também no seu pé que você também não é diabética. Falando nisso, se quiser marcar consulta, o contato, tem Instagram. Tem o Instagram, que é Michele Ruffini Enf, tá? Ou Instituto Michele Ruffini. Tem o YouTube, que depois você vai assistir, né, na íntegra, todo esse podcast também, é só entrar lá, professora Michele Ruffini. E também tem o TikTok, que é Michele Ruffini, né? Então, se você decorou meu nome, você me encontra, né, no Google ou nas outras redes sociais também. E para marcar consulta também é o mesmo número, 319-9265-4363. A gente te explica direitinho como que faz lá para poder marcar. E o nosso consultório está lá no prédio da Clínica Med Mais, no Narciso Júnior, número 323. É o consultório 3, tá bom? Inclusive, a partir de hoje, você pode passar lá na porta, pegar meu cartãozinho para levar para casa para guardar o meu contato. Maravilha. Michele Fino, muito obrigado pelo podcast hoje. Quinta-feira tem mais. Sim, com certeza. Quinta-feira que vem nós estaremos aqui. Muito obrigada a vocês. Obrigada à rádio também.